sexto ano, tudo bem? Hoje mais uma aula de artes e hoje nós vamos falar sobre os elementos da linguagem visual. Nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho sobre a linguagem cênica e a gente falou do teatro, de algumas manifestações cênicas, ligadas à expressão teatral, e hoje nós vamos falar da linguagem visual. Para a gente entender a linguagem visual, a gente precisa entender os elementos que compõem essa linguagem. Nós vamos dizer que são 5. E o primeiro deles é o ponto. O que é um ponto? Ponto é a unidade básica da comunicação visual. A partir da união de pontos, eu vou formar a linha. Quando eu conecto um ponto ao outro, ou quando eu junto vários pontos, eu formo a linha. A linha é o segundo elemento da minha comunicação visual, ou vamos chamar da linguagem visual. E as linhas podem ser de diversos tipos. Nós temos linhas abertas, linhas fechadas, linhas curvas, linhas retas. É a partir da linha que eu crio a forma, que é outro elemento da linguagem visual. E a forma pode ser dividida em 2 grandes categorias: a forma geométrica e a forma orgânica. Forma geométrica, imagino que você já sabe o que é. São aquelas formas que formam os ângulos, O triângulo, o retângulo, o quadrado, todas essas formas que nós conhecemos aí, a partir das quais a gente escreve, desenha, Por aí vai. E as formas orgânicas? São aquelas formas que estão presentes na natureza, as formas mais curvilíneas, as formas infinitas, Que a gente vê presente no desenho das folhas, das flores, das curvas dos animais, da pelagem de vários animais, das asas, enfim. Nós chamamos de formas orgânicas, certo? E além da forma, do ponto e da linha, a gente tem um outro elemento importante que é a cor. O que é a cor? A cor é como o nosso cérebro processa a luz. A luz, quando ela é refletida nos objetos, nos pigmentos, nosso cérebro interpreta como cor. E a gente categoriza as cores para poder entendê-las melhor. A gente separa em cores primárias, cores secundárias e cores terciárias. Sendo que as cores primárias são aquelas cores puras, a partir das quais a gente forma todas as outras. E elas são 3. O vermelho, o azul e o amarelo. Quando essas 3 cores se misturam umas com as outras, elas formam as secundárias, que também são 3 cores: o verde, o laranja e o roxo. E quando uma cor primária se junta a uma cor secundária, ela vai formar as terciárias, que são muitas outras cores aí que a gente tem. Quando você junta todas essas cores, você tem o círculo cromático, um gráfico a partir do qual a gente pode perceber todas as cores que os nossos olhos é capaz de captar. Então, o círculo cromático é esse gráfico que a gente pode analisar e perceber as cores, certo? Outra coisa importante sobre as cores é que elas transmitem sensações. Nós podemos ter, por exemplo, a sensação de calor ou de frio ao observar determinadas cores. Então, as cores podem ser quentes e podem ser frias. Eu posso dar sensações a partir do uso da minha cor. E quando eu junto tudo isso, eu posso formar o 5º elemento da minha linguagem visual, que é a textura. A partir da comunicação entre as linhas, como eu utilizo as linhas, como eu utilizo a forma e como eu utilizo a cor, eu posso produzir a sensação de textura. A partir da forma, da linha, do ponto e da cor, eu posso ter a textura. Eu posso passar para o meu espectador, pessoa com a qual eu esteja me comunicando visualmente, a sensação de que uma superfície pode ser lisa, pode ser áspera, pode ser porosa, enfim. Se eu combinar esses elementos todos, eu posso dar a sensação de textura. Então, nós temos os 5 elementos da linguagem visual. É a partir deles que os artistas criam. Alguns artistas vão se aprimorar mais num elemento do que em outro. Muitos se dedicam a estudar a cor e exploram a cor nas suas obras. Muitos se dedicam a estudar a linha e
cria a partir da linha, explora bastante a linha e todas as possibilidades que elas produzem, eles vão utilizar nas suas obras de arte. Então, esses elementos são importantíssimos para a gente entender a linguagem visual.